Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você conhece, que você respeita, pessoal. Na aulinha de hoje, iremos revisar, isso mesmo, revisar alguns tópicos importantes, como a diferença entre a reação de ionização total e a ionização parcial, a diferença entre ionização, dissociação. Iremos mostrar também as principais classificações dos ácidos e das bases, além de treinar um pouquinho a nomenclatura. Vem comigo, pessoal! Aluninhos, iremos abordar o primeiro tópico da aula de hoje, reação de ionização do ácido sulfúrico. Essa ionização, ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Na reação de ionização total, o teacher colocou aqui H2SO4 em meio aquoso. Nós sabemos que todo ácido que uma vez se apresenta em meio aquoso, isso aqui libera H+. Aí eu observo a seguinte situação, moçada. Que número está aqui? Esse 2, ele volta na forma de ânion, tudo bem? Então, ficaria algo parecido com isso, moçada? SO4 2-. Uma vez que eu já montei a reação de ionização, eu vou prestar atenção com o balanceamento. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu coloco 2 átomos de hidrogênio, um SO4, um SO4. Convém ressaltar que, quando eu me refiro ao HCl, eu vou pensar, eu sei que o H é sempre H+. H+, que número que tem aqui? É o número 1, então eu tenho Cl-. Se fosse o H3PO4, em meio aquoso, é H+, e que número que eu tenho aqui? 3. Então, seria PO4 3-. Beleza? Uma outra possibilidade é representar essa reação de ionização com a molécula de água lá no reagente. Inclusive, seria uma reação, podemos dizer, mais completa, pessoal. Então, eu sei que isso aqui vai formar H3O+, que é o íon hidrônio. Esse íon hidrônio é similar ao H+. Esse H+, ele sai do ácido e vem para onde? E vem para a molécula de água. Então, eu observo que aqui eu tenho o número 2, ele vai voltar nessa reação de ionização total. Então, eu fico com SO4, 2-. Lembrando que, quando eu tenho um diácido, moçada, quando eu tenho um diácido, necessariamente eu tenho 2 átomos de hidrogênio ionizáveis. Quando eu for balancear um diácido, eu coloco 2 na água, o 2 no íon hidrônio, acertou no ácido, acertou no ânion sulfato. Quando você confere esse balanceamento, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, com mais 2 vezes 1, 2. 4 com 2, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Para uma reação parcial, eu posso imaginar a seguinte situação. Eu identifico um diácido, sei que ele terá 2 reações de ionização parciais. Eu coloco esse H2SO4 em meio aquoso. Isso aqui, moçada, forma o H3O+. Observa que um H+ do ácido sai daqui e vem para cá.
Agora pensa nesse composto sem um hidrogênio, sem um H+. Eu tenho 2 hidrogênios. Quando perde um, isso aqui fica HSO4-. Por que menos? Se ele perde uma carga positiva, ele adquire uma carga negativa. Isso aqui, moçada, continua tendo hidrogênio na molécula. Isso aqui é um ácido de arrênios. Esse HSO4 em meio aquoso novamente formará o íon hidrônio. Observa que esse H+, ele sai do ácido e vem para a água. Belezinha? Sim ou não? E eu formo aqui o que, moçada? Eu formo o SO4 2-. Quando eu somo essas duas reações parciais, eu vou obter necessariamente a reação total. Então ficaria assim, ó, se eu somar essas duas, SO4- com SO4-, moçada, Tchansky. Sim ou não? O que sobra, pessoal? Sobra o H2SO4, 2 moléculas de água, dando 2 moléculas de hidrônio mais SO4 2-. Aluninhos, vamos falar um pouquinho a diferença de ionização e dissociação. Esse termo ionização, você observa que ele será utilizado apenas para os ácidos de arrênios. Já o termo dissociação, ele será utilizado para as bases de arrênios. Convém ressaltar que o hidróxido de amônio é uma base diferente e essa base ela sofre ionização e não dissociação pelo fato de ser constituída exclusivamente por ligação covalente. Então eu posso pensar assim, ó, quando ocorre a ionização, necessariamente eu associo aqui, pessoal, a ligação covalente. É aquela ligação formada com hidrogênio mais ametal mais ametal e hidrogênio mais hidrogênio. Na dissociação, eu irei associar a ligação iônica, moçada. Não se preocupa com esses 2 termos a princípio. A ligação iônica eu vou relacionar principalmente metal mais ametal. Observa que quando eu me refiro à ionização, eu tenho a formação de íons ou cargas. Observa, eu tenho HCl em meio aquoso, isso aqui forma hidrônio mais Cl-. Na ionização, que seria essa formação de cargas de íons, aqui, pessoal, ocorre a reação química. Se ocorre a reação química, a ionização nada mais é que um fenômeno químico. Esse fenômeno químico, eu tenho certeza que ocorre a transformação da matéria. Quando eu me refiro à dissociação, você observa que as cargas, elas já existem, porque se isso aqui é uma ligação iônica ou uma interação eletrostática,
as cargas já existem, porém não possuem a liberdade de movimentação. Então, quando eu me refiro a uma dissociação, moçada, isso aqui será um fenômeno físico, pois não existe a transformação da matéria. Aluninhos, preste atenção nessa dica do teacher, que ela é extremamente importante. Olha essa situação. A princípio, eu tenho HCl puro. Você observa que eu não adicionei a água ainda nesse meio aquoso. A partir do momento que eu adiciono a água, eu formo H+Cl-, H+Cl-. Isso aqui representa o processo de ionização. Combinado? Quando eu me refiro à dissociação, eu sei que isso aqui é uma ligação iônica. Eu volto a frisar, não se preocupa com ligação iônica ainda. A ligação iônica, ela surge na forma de um retículo cristalino. Esse retículo cristalino é uma característica da ligação iônica. Todo composto iônico, temperatura ambiente, ele é o quê? Ele é um sólido. Tudo bem, meninos? Meninas, a partir do momento que eu adiciono água, isso aqui eu estou representando uma molécula de água, é uma bolotona e duas bolotinhas, H2, bolotinha, O, bolotona. Essa bolotona tem uma carga negativa, bolotinha, positiva, positiva. Negativa, positiva, positiva. Negativa, positiva, positiva. Essas cargas que o teacher mencionou na molécula da água, isso aqui ocorre devido à diferença de eletronegatividade. Não se preocupa com isso no momento, é só uma representação, pessoal. Então eu penso assim, se eu tenho NaOH em meio aquoso, isso aqui ficaria assim, ó, Na+ e OH-. Esse Na+, a parte positiva dessa molécula, estaria ao lado da parte negativa da molécula da água, e o OH- estaria, evidentemente, ao lado da parte positiva da molécula da água. Então, seria assim, ó, positivo com negativo, positivo com negativo. E eu poderia representar até outra molécula aqui, pessoal. Na+, positivo e negativo, positivo e negativo, moçada. Então, essa seria a diferença entre ionização e dissociação. Não se esqueça, para finalizar a aulinha de hoje, vamos falar um pouquinho a respeito da nomenclatura e as principais classificações. Aluninhos, quando eu penso nesse H2SO4, concorda comigo a presença de oxigênio na molécula? Ou seja, esse cara é um oxiácido. Um outro detalhe importante, moçada, eu tenho 3 elementos químicos: hidrogênio, enxofre e oxigênio, ou seja, isso é um composto ternário. Concorda comigo, moçada, que o H2SO4 é um ácido fixo? O teacher pediu para você gravar os 3 ácidos fixos. Eu teria o H2SO4, eu teria o H3PO4 e eu teria o H3BO3. Os demais seriam o quê? Ácidos voláteis. Sim ou não? A respeito da força, observa que H2SO4 é um oxiácido, então eu faço assim, ó.
4 oxigênio menos 2 hidrogênios. Se isso é maior ou igual a 2, isso representa um ácido forte. Combinado, moçada? Olha o segundo exemplo, HF. HF começou com hidrogênio, exceto água, isso é um ácido de arrênios, quando eu me refiro, evidentemente, a um composto inorgânico. Tem oxigênio na molécula? Não. Então, isso é um hidrácido. Beleza, moçada? 2 elementos químicos, hidrogênio e flúor. Isso aqui é um composto binário. Não faz parte dos 3 exemplos, que são ácidos fixos. Isso aqui só pode ser um ácido volátil. E, por sinal, ele é extremamente volátil. Quando eu me refiro a um hidrácido forte são 3, HCl, HBr, HI. O HF, pessoal, a gente combinou algum dia no passado que ele é moderado. Belezinha, pessoal? Olha o próximo exemplo. Começou com hidrogênio, é um composto inorgânico e não é água. Isso aqui só pode ser um ácido. E se ele apresenta oxigênio na molécula, isso aqui é um oxiácido. Beleza? Hidrogênio, cloro e oxigênio é um composto ternário, pessoal. Observa que não representa os ácidos fixos. Isso aqui é um ácido volátil, ou seja, ele possui uma facilidade absurda em passar de líquido para vapor. Combinado? Olha a força. Em relação à força, quando eu tenho um oxiácido, eu pego a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio ionizável. Tudo bem? 1 menos 1, isso aí é 0, moçada. E se isso é 0, concorda comigo que é um ácido fraco? Um detalhe muito importante que o teacher vai destacar para vocês agora é a quantidade de hidrogênio ionizável. Toda vez que esse cara apresenta 2 hidrogênios ionizáveis, eu tenho um diácido. Apresentou um único hidrogênio ionizável, isso aqui é um monoácido. Novamente, um único hidrogênio ionizável, novamente é um monoácido. O teacher destacou essa classificação para vocês, pessoal, para vocês prestarem bastante atenção nesses 3 exemplos. Quando eu tenho o H3PO4, eu considero 3 hidrogênios ionizáveis, isso aqui então é um triácido. Agora, quando eu me refiro ao H3PO3, apesar de apresentar 3 hidrogênios, 2 são ionizáveis, então isso aqui seria um diácido. E o último exemplo é quando eu me refiro ao H3PO2. Mesmo tendo 3 hidrogênios aqui, isso aqui é um monoácido, ou seja, eu tenho só um hidrogênio ionizável. Combinado, moçada? Preste muita atenção nisso, hein, moçada? Tamo junto. Olha só, a respeito da nomenclatura, eu vou pensar assim. Eu tenho oxiácido e oxiácido. Sempre quando eu me refiro à nomenclatura de um oxiácido, eu vou associar o banana com Nutella para sorvete colorido. Banana com Nutella para sorvete colorido. Isso mesmo, teacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Vem comigo. 3, 3, 3, 4, 4 e a única exceção 3. Se for padrão, é hipo, quando perde um oxigênio passa para oso, e perdeu 2 oxigênios em relação ao padrão, eu passo para hipooso. Padrão, H2SO4, padrão, esse camarada só pode ser o ácido que, moçada? Sulfúrico. Muito bem. Quando eu penso no HClO, o padrão seria o HClO3, ácido clórico, HClO2, ácido cloroso, e HClO, isso aqui seria o ácido hipocloroso. Quando eu me refiro a um hidrácido, ou seja, não tem oxigênio na molécula, isso aqui teria terminação hídrico. Então, HF é o ácido fluorídrico. Muito bem, moçada. Agora vamos pensar nas bases. Terminou com OH, é uma substância inorgânica. Isso aqui só pode ser uma base? Então, tá bom. O primeiro exemplo é o NaOH, só tem uma hidroxila, isso aqui é então uma monobase. Observa que esse Na, isso aqui é do grupo 1, moçada. Como assim, teacher? Como assim? Como assim? Como assim? O teacher vai providenciar uma colinha para vocês, pessoal. Muito bem, teacher. Muito bem. Então, eu penso assim, se Na é do grupo 1, isso aqui é uma base extremamente forte. Teacher, base do grupo 1, além de ser forte, elas são solúveis. Muito bem. Então, ela é uma base forte e solúvel. Quando eu me refiro a base diferente, apresenta só uma hidroxila, então isso aqui é uma monobase. Essa monobase, ela é uma monobase fraca, não se esqueça disso, porém solúvel. Além de ser fraca, porém solúvel. Tudo bem, meninos? Em relação à nomenclatura, o Na, grupo 1, carga fixa, isso aqui eu vou chamar de hidróxido de sódio. E esse NH4+, também é carga fixa. Então, isso aqui seria o hidróxido de amônio. Combinado, pessoal? Apesar da distância, muita saudade de todos vocês e um beijo no coração.